Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero compartilhar algo que pode revolucionar completamente o teu dia. A importância de conectar-te com Deus antes de qualquer outra coisa. Quantas vezes acordamos e imediatamente pegamos no telemóvel, verificamos mensagens, começamos a pensar nas tarefas e esquecemos o mais importante, esquecemos de abrir o coração para aquele que nos deu mais um dia de vida. Esta manhã é um convite sagrado para mudares isso. É um momento onde podes experimentar a presença transformadora de Deus antes que o mundo te preencha com as suas exigências. Quando te conectas com o Senhor logo ao acordar, tudo muda. As tuas prioridades alinham-se, a tua paz estabelece-se, a tua força renova-se. Não importa o que este dia reserve para ti, quando começas na presença de Deus, caminhas com a certeza de que não estás sozinho. Se hoje sentes que precisas desta conexão profunda, se o teu coração anseia por paz antes da correria começar, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários, conecto-me com Deus e permanece até ao final, porque o que vais experimentar aqui pode transformar não apenas esta manhã, mas toda a tua vida. Prepara o teu coração para este encontro sagrado com o Pai. Conectar-se com Deus cada manhã não é apenas um ritual religioso, é uma necessidade espiritual profunda. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, levantava-se muito cedo, ainda de madrugada, e ia para um lugar deserto para orar. Se o próprio Cristo precisava deste tempo com o Pai, quanto mais nós. Esta conexão matinal é como ligar um dispositivo à fonte de energia. Sem ela, funcionamos com bateria limitada, cansamo-nos rapidamente, ficamos irritados facilmente. Mas quando nos conectamos com Deus, Ele recarrega a nossa alma, renova as nossas forças, enche-nos com o seu Espírito Santo. O salmista Davi escreveu no Salmo 5, versículo 3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei esperando. Davi compreendia que começar o dia na presença de Deus era entregar-lhe as primeiras horas, as primeiras palavras, os primeiros pensamentos. Esta prática cria um alicerce espiritual para tudo o que virá depois. Quando oferecemos a Deus os primeiros momentos do dia, estamos a dizer que Ele é a nossa prioridade máxima, não uma reflexão tardia. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e misericordioso, nós vimos a Tua presença nesta manhã com corações gratos e expectantes. Obrigado por nos concederes mais um dia de vida, mais uma oportunidade de experimentar o Teu amor infinito. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que cada respiração é um presente Teu, que cada batida do nosso coração é sustentada pela Tua mão poderosa. Neste momento sagrado, escolhemos conectar-nos contigo antes de qualquer outra coisa. Antes de olharmos para os nossos telefones, antes de pensarmos nas nossas preocupações, antes de nos entregarmos às tarefas do dia, queremos estar contigo. Pai, enche este espaço com a Tua presença gloriosa. Que possamos sentir que Tu estás aqui, bem perto de nós, ouvindo cada palavra, conhecendo cada pensamento, compreendendo cada necessidade. Limpa os nossos corações de qualquer coisa que nos separe de Ti. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os momentos em que Te esquecemos ontem. Hoje é um novo começo, uma página em branco que Tu nos ofereces com misericórdia. Senhor Jesus, Tu disseste em Mateus capítulo 6, versículo 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai, ajuda-nos a colocar-te verdadeiramente em primeiro lugar hoje.
Que não sejam apenas palavras bonitas, mas uma realidade prática nas nossas vidas. Queremos buscar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Senhor, sabemos que quando te buscamos de manhã, tu ordenas os nossos passos durante o dia. Tu abres portas que ninguém pode fechar. Fechas portas que não devemos atravessar. Guias-nos por caminhos que sozinhos nunca encontraríamos. Conecta o nosso espírito com o teu Espírito Santo neste momento. Que haja uma comunhão profunda, uma intimidade real, um diálogo verdadeiro entre nós e ti. Fala aos nossos corações, Senhor. Sussurra as tuas palavras de amor, de direção, de consolo, que possamos ouvir a tua voz acima de todas as outras vozes que tentarão captar a nossa atenção hoje. Pai, abençoa este dia que começa agora. Cobre-nos com o teu sangue precioso desde o momento em que saímos de casa. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos, conforme prometeste no Salmo 91. Que nenhum mal nos aconteça, que nenhuma praga chegue perto das nossas moradas. Protege-nos de acidentes, de perigos visíveis e invisíveis, de armadilhas do inimigo. Senhor, coloca um escudo ao nosso redor, uma muralha de proteção que nada possa penetrar. Guarda as nossas entradas e saídas desde agora e para sempre. Pai, abençoa o nosso trabalho hoje. Se vamos para um emprego, que sejamos excelentes no que fazemos, que a nossa conduta honre o teu nome. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, criatividade para resolver problemas, paciência para lidar com situações difíceis. Se procuramos emprego, abre portas de oportunidade, coloca-nos diante das pessoas certas, faz brilhar as nossas competências. Que hoje seja o dia em que recebemos aquela chamada tão esperada. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Cobre com o teu sangue cada membro da nossa casa. Protege os nossos filhos nas escolas, nos caminhos, em todos os lugares onde estiverem. Dá-lhes sabedoria para escolherem boas companhias, coragem para resistirem às más influências, discernimento para saberem o que é certo e errado. Guarda as suas mentes de conteúdos prejudiciais, os seus corações de relacionamentos tóxicos, os seus corpos de qualquer perigo. Senhor, fortalece os nossos casamentos. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Onde há incompreensão, derrama empatia e paciência. Ajuda os casais a lembrarem-se do porquê se uniram, a valorizarem o que têm, a lutarem juntos e não um contra o outro. Pai, consola os que estão solteiros e desejam um companheiro. No teu tempo perfeito, traz a pessoa certa. Enquanto esperam, enche-os com contentamento, propósito e alegria. Que não se desesperem, nem se conformem com relacionamentos errados. Pai, hoje oramos especialmente pelos que estão doentes. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Estende a tua mão poderosa sobre cada pessoa que sofre neste momento. Toca os que têm dores crônicas, os que lutam contra o cancro, os que enfrentam doenças graves. Senhor, restaura os corpos, renova as células, expulsa toda a enfermidade. Dá sabedoria aos médicos que tratam, precisão aos medicamentos que são administrados, eficácia aos tratamentos que são feitos. Mas, acima de tudo, manifesta o teu poder sobrenatural. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que fez o coxo andar, que devolveu a vista aos cegos. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão não acabou. Cremos que podes fazer milagres hoje, assim como fazias nos tempos bíblicos. Senhor, cura também as feridas emocionais. Há muitos com corações partidos, almas feridas, mentes atormentadas. Derrama o teu bálsamo curador sobre estas pessoas. Restaura a alegria, devolve a paz, renova a esperança. Senhor, abençoa as nossas finanças neste dia. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê.
Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, envia estratégias para quitá-las. Onde há desemprego, cria oportunidades de trabalho. Senhor, ensina-nos a administrar bem o que nos dás. Ajuda-nos a sermos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, sábios nos gastos. Que não amemos o dinheiro, mas que o usemos como ferramenta para abençoar outros e expandir o teu reino. Quebra toda a maldição financeira que possa estar sobre as nossas vidas ou famílias. Rompe ciclos de pobreza, desfaz pactos antigos, liberta-nos de toda a opressão econômica. Pai, prospera o trabalho das nossas mãos. Multiplica as nossas sementes, aumenta as nossas colheitas, faz-nos emprestadores e não tomadores de empréstimo. Pai, neste momento intercedemos pelos nossos líderes espirituais. Abençoa os pastores, os missionários, os evangelistas, todos os que trabalham na tua obra. Dá-lhe sabedoria para ensinar a tua palavra com fidelidade, coragem para pregar a verdade sem compromissos, amor genuíno pelas ovelhas que lhes confiaste. Protege-os dos ataques do inimigo, das críticas injustas, do desânimo que às vezes vem. Fortalece as suas famílias, supre as suas necessidades, renova a sua visão e paixão pelo ministério. Senhor, derrama um avivamento nas nossas igrejas. Que não sejamos cristãos mornos, conformados, adormecidos. Acende em nós um fogo santo, uma paixão ardente por ti, um desejo insaciável de te conhecer mais. Que as nossas congregações sejam lugares onde a tua presença habita, onde milagres acontecem, onde vidas são transformadas. Usa-nos para alcançar os perdidos, para fazer discípulos, para expandir o teu reino aqui na terra. Senhor, hoje clamamos pela salvação dos nossos familiares que ainda não te conhecem. Pai, tu não queres que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Toca no coração dos nossos pais, irmãos, filhos, cônjuges que estão longe de ti. Quebra as vendas espirituais que os impedem de enxergar a verdade. Desfaz as fortalezas mentais que os prendem em incredulidade. Envia pessoas certas para testemunhar a eles. Cria circunstâncias que os levem a buscar-te. Manifesta-te de maneira poderosa nas suas vidas. Senhor, sabemos que nenhum coração é demasiado duro para ti. Nenhuma situação é impossível para o teu poder. Cremos que veremos a salvação das nossas casas, assim como o carcereiro de Filipos creu e toda a sua família foi salva, assim será conosco. Dá-nos paciência para esperar, fé para crer, perseverança para continuar orando, que não desistamos nunca de interceder pelos nossos amados. Pai, abençoa os nossos relacionamentos hoje. Ajuda-nos a sermos sal e luz em cada interação. Que as nossas palavras sejam temperadas com graça, que as nossas atitudes reflitam o caráter de Cristo, que as nossas ações demonstrem o teu amor. Senhor, livra-nos de conflitos desnecessários, de discussões tolas, de ofensas que destroem relacionamentos. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando confrontar e quando perdoar. Coloca um guarda sobre a nossa boca, que não deixemos sair palavras ásperas, críticas destrutivas, fofocas venenosas. Ajuda-nos a falar sempre a verdade em amor, a edificar e não a derrubar, a unir e não a dividir. Senhor, cura relacionamentos quebrados. Onde há mágoas profundas, derrama perdão. Onde há orgulho impedindo a reconciliação, traz humildade. Onde há mal-entendidos criando distância, revela a verdade. Senhor, oramos pela nossa nação e pelas nações do mundo. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nas tuas mãos está o coração dos governantes.
toca nos líderes políticos, dá-lhes sabedoria para governar com justiça, compaixão para se importarem com os mais vulneráveis, integridade para resistirem à corrupção. Pai, levanta homens e mulheres de Deus para posições de influência. Que cristãos verdadeiros ocupem lugares estratégicos onde possam fazer diferença. Senhor, traz paz onde há guerra, justiça onde há opressão, liberdade onde há escravidão. Protege os missionários que levam o Evangelho a lugares perigosos. Dá-lhes coragem sobre-humana, proteção sobrenatural, fruto abundante no seu trabalho. Abre portas em nações fechadas ao Evangelho. Quebra regimes que perseguem os cristãos. Manifesta o teu poder de maneira inegável. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Pai, hoje pedimos sabedoria especial para tomarmos decisões. Há escolhas que precisamos fazer, caminhos que precisamos escolher, e não queremos errar. Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a ti, que a dás liberalmente sem repreender. Senhor, derrama sobre nós sabedoria celestial. Mostra-nos claramente qual direção tomar, qual porta atravessar, qual oportunidade aproveitar. Dá-nos discernimento para distinguir entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Que não sejamos enganados por aparências, seduzidos por atalhos, desviados por distrações. Guia os nossos passos com a lâmpada da tua palavra e a luz do teu Espírito. Senhor, fecha as portas que devemos evitar, mesmo que pareçam atraentes. Abre as portas que devemos atravessar, mesmo que pareçam assustadoras. Dá-nos coragem para obedecer à tua voz, mesmo quando não compreendemos totalmente o plano. Senhor, fortalece-nos para enfrentarmos as provações que possam vir hoje. Sabemos que neste mundo teremos aflições, mas tu venceste o mundo. Qualquer que seja o desafio que surja, cremos que tu estás conosco e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se houver críticas injustas, dá-nos graça para não retaliar. Se houver pressões no trabalho, dá-nos calma para lidar com elas. Se houver tentações, dá-nos poder para resistir. Senhor, quando sentirmos que não aguentamos mais, lembra-nos que a tua graça é suficiente e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nas dificuldades não murmuremos nem reclamemos, mas que louvemos e confiemos. Que cada prova seja uma oportunidade de crescimento, cada desafio uma plataforma para testemunharmos da tua fidelidade. Transforma os nossos vales em fontes, as nossas noites em amanheceres, as nossas lágrimas em alegria. Pai, abençoa a nossa saúde mental e emocional neste dia. Vivemos em tempos de ansiedade crescente, depressão generalizada, estresse constante. Mas tu nos ofereces paz que excede todo entendimento. Senhor, acalma as nossas mentes agitadas. Silencia os pensamentos negativos que nos atormentam. Expulsa os medos que nos paralisam. Enche-nos com a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. Ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Que não carreguemos fardos que não nos pertencem. Que não nos preocupemos com o amanhã, quando hoje já tem os seus próprios desafios. Senhor, cura traumas do passado que ainda nos afetam. Liberta-nos de memórias dolorosas que nos prendem. Desfaz padrões de pensamento destrutivos. Renova a nossa mente conforme a tua palavra. Que pensemos no que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Senhor, hoje intercedemos pelas crianças. Protege cada criança neste mundo. Guarda os inocentes de todo mal, de toda violência, de toda exploração. Pai, clama justiça contra aqueles que abusam de crianças.
que sejam expostos, capturados e punidos. Liberta as crianças que estão em situações de perigo neste momento, envia ajuda, abre portas de escape, levanta defensores. Senhor, abençoa as crianças órfãs, consola os seus corações, supre as suas necessidades, coloca-as em lares amorosos. Usa-nos para fazer diferença na vida de uma criança, que sejamos sensíveis à tua voz quando nos chamares para ajudar. Pai, abençoa as escolas onde as nossas crianças estudam. Protege-as de bullying, de más influências, de ideologias que contradizem a tua palavra. Dá aos professores amor genuíno pelos alunos, paciência para ensinar, sabedoria para formar caráter, além de transmitir conhecimento. Pai, hoje pedimos que nos enchas com o teu Espírito Santo. Não queremos viver uma vida cristã medíocre, baseada apenas em rituais vazios. Queremos experimentar o poder pentecostal, a unção que quebra julgos, a presença que transforma. Senhor, batiza-nos com fogo santo, queima tudo o que não te agrada nas nossas vidas, purifica os nossos corações, santifica os nossos pensamentos, consagra as nossas ações. Dá-nos ousadia para testemunhar de ti sem vergonha, para orar pelos doentes com fé, para expulsar demônios com autoridade. Que sinais e maravilhas acompanhem a nossa pregação. Que o teu poder se manifeste através de nós para a glória do teu nome. Senhor, não queremos ser cristãos secretos, escondidos, envergonhados. Queremos ser luzes brilhantes num mundo de trevas, sal que dá sabor, cidades edificadas sobre montes que não podem ser escondidas. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por crises financeiras severas. Os que não sabem como pagarão as contas deste mês, os que têm filhos para alimentar e a despensa vazia, os que estão prestes a perder as suas casas. Pai, tu és o Deus do impossível. Tu multiplicas pães, transformas água em vinho, fazes maná cair do céu. Intervém sobrenaturalmente nas suas situações. Envia a ajuda inesperada, abre portas surpreendentes, cria oportunidades extraordinárias. Que experimentem a tua provisão milagrosa. Senhor, usa-nos como instrumentos da tua generosidade. Torna-nos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Que não fechemos os nossos corações quando vemos alguém em necessidade. Dá-nos um espírito de generosidade, não de avareza. Que sejamos canais de bênção, não barragens que retêm. Lembra-nos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, hoje oramos pelos idosos, abençoa aqueles que estão na terceira idade, dá-lhes saúde, lucidez mental, alegria de viver. Senhor, consola os que se sentem sozinhos, esquecidos, abandonados pelas suas famílias. Envia-lhes companhia, mostra-lhes que ainda são valiosos, que ainda têm propósito. Usa-os para abençoar as gerações mais novas com a sua sabedoria e experiência. Pai, toca nos corações dos filhos que negligenciam os seus pais idosos. Lembra-os do mandamento de honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Que cuidem dos seus pais com amor e dignidade. Senhor, abençoa os lares de idosos. Que sejam lugares de cuidado genuíno, não apenas de armazenamento de pessoas. Dá aos cuidadores paciência infinita, compaixão verdadeira, dedicação exemplar. Protege os idosos de abusos, negligência e maus tratos. Senhor, hoje declaramos vitória sobre as nossas vidas. Não importa o que o inimigo tenha planeado contra nós, ele não prevalecerá. Tu és maior do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quebramos toda maldição. Cancelamos todo feitiço, desfazemos toda obra das trevas, declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, hoje será um dia de vitórias, de conquistas, de avanços. Iremos de força em força, de glória em glória.
O que começamos, terminaremos. O que plantamos, colheremos. O que sonhamos, alcançaremos. Porque não dependemos da nossa força, mas do teu poder. Não confiamos nas nossas habilidades, mas na tua graça. Não caminhamos pelas nossas ideias, mas pela tua direção. Senhor, vai adiante de nós hoje preparando o caminho. Que cada porta que precisamos atravessar já esteja aberta quando lá chegarmos. Pai, abençoa os nossos sonhos e visões. Tu és o Deus que planta propósitos nos nossos corações. Os desejos santos que temos vêm de ti. Senhor, não permitas que desistamos dos sonhos que colocaste dentro de nós. Quando as circunstâncias gritarem impossível, lembra-nos que para ti nada é impossível. Quando as pessoas disserem que não conseguiremos, sussurra ao nosso coração que contigo tudo podemos. Dá-nos a perseverança de José, que esperou anos até ver os seus sonhos cumpridos. Dá-nos a fé de Abraão, que creu contra toda esperança. Dá-nos a determinação de Neemias, que reconstruiu muros apesar da oposição. Senhor, remove os obstáculos que impedem a realização dos nossos sonhos. Quebra as barreiras invisíveis, desfaz as limitações mentais, expande as nossas capacidades, conecta-nos com as pessoas certas, leva-nos aos lugares certos, abre as oportunidades certas. Que este seja o ano em que veremos sonhos antigos finalmente se concretizarem. Senhor, oramos pelos que estão em luto neste momento. Consola os corações partidos daqueles que perderam entes queridos. Pai, tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os de espírito abatido. Manifesta-te de maneira especial a estas pessoas. Enxuga as suas lágrimas, alivia a sua dor, preenche o vazio que sentem. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que creem em ti. Há uma reunião gloriosa aguardando no céu. Há um lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Senhor, sustenta os viúvos e as viúvas. Sê o marido das viúvas e o pai dos órfãos, como tu prometeste ser. Supre as suas necessidades materiais e emocionais. Rodeia-os com uma comunidade de apoio. Usa a igreja para ser as tuas mãos estendidas de amor e cuidado. Pai, transforma o luto deles em alegria no tempo certo. Que vejam que ainda há razões para viver, propósitos para cumprir, alegrias para experimentar. Pai, hoje pedimos proteção especial sobre os nossos lares. Que as nossas casas sejam santuários onde a tua presença habita. Expulsa todo espírito maligno que tente entrar. Coloca anjos nas portas, nas janelas, nos telhados, que nenhum ladrão se aproxime, nenhum mal penetre, nenhuma desgraça aconteça. Senhor, consagra cada cômodo das nossas casas. Que os quartos sejam lugares de descanso restaurador. As salas sejam espaços de comunhão familiar. As cozinhas sejam fontes de provisão abundante. Abençoa os alimentos que comemos, que nos nutram e fortaleçam. Protege-nos de contaminação, de intoxicação, de qualquer mal que possa vir através da comida. Senhor, faz das nossas casas lugares de paz onde o estresse do mundo exterior não entra. Que quando cruzarmos a porta, sintamos imediatamente uma atmosfera diferente. Uma atmosfera de amor, alegria, tranquilidade. Ajuda-nos a criar lares que reflitam o céu aqui na terra. Senhor, abençoa os nossos ministérios e chamados. Cada um de nós tem uma função específica no corpo de Cristo. Alguns são chamados para ensinar, outros para servir, outros para liderar, outros para interceder. Pai, revela-nos claramente qual é o nosso chamado. Não permitas que desperdicemos a nossa vida em coisas que não importam eternamente. Mostra-nos onde tu queres que investamos o nosso tempo, talento e recursos. Senhor, unge-nos para cumprirmos o nosso propósito com excelência.
Dá-nos as habilidades necessárias, as conexões certas, os recursos suficientes. Que não sejamos cristãos estéreis, que nada produzem para o teu reino. Queremos ser árvores plantadas junto a ribeiros de águas que dão fruto no tempo certo. Pai, multiplica o impacto do nosso trabalho. Que uma pessoa que alcançamos alcance outras 10, e essas 10 alcancem 100. Que haja um efeito multiplicador em tudo o que fazemos para Ti. Pai, hoje intercedemos pelos profissionais de saúde. Abençoa os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os que trabalham cuidando dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar humanamente. Senhor, protege-os de doenças enquanto lidam com os enfermos. Guarda-os física, emocional e espiritualmente. Renova as suas forças quando estiverem exaustos. Que não se tornem insensíveis pela rotina, nem desesperados pelas perdas. Pai, usa estes profissionais como instrumentos da Tua cura. Que as suas mãos sejam as Tuas mãos, que os seus conhecimentos sejam guiados pela Tua sabedoria. Senhor, abençoa também os hospitais, clínicas e centros de saúde. Que sejam lugares onde milagres acontecem, onde a esperança renasce, onde vidas são salvas. Derrama a Tua presença nestes lugares, que os doentes sintam paz sobrenatural quando lá entrarem. Senhor, hoje oramos pela juventude. Protege os jovens das armadilhas desta geração. Guarda-os das drogas que destroem, do álcool que escraviza, da promiscuidade que contamina. Pai, levanta uma geração de jovens radicais para Ti. Jovens que não se envergonham do Evangelho, que não se conformam com este mundo, que nadam contra a corrente, que sejam Josués corajosos, Daniels firmes, Estérs ousadas, Déboras sábias. Senhor, dá aos jovens visão clara do seu futuro, que não desperdicem os seus melhores anos em coisas vazias. Mostra-lhes o seu potencial, revela-lhes o seu chamado, direciona-lhes os seus passos. Pai, protege os jovens cristãos nas universidades, onde a sua fé é constantemente atacada. Dá-lhes respostas inteligentes, argumentos sólidos, convicção inabalável, que sejam luzes brilhantes em ambientes de trevas espirituais. Pai, abençoa os empresários e empreendedores. Aqueles que criam empregos, que movimentam a economia, que correm riscos para construir algo. Senhor, dá-lhes ideias inovadoras, estratégias vencedoras, sabedoria para administrar. Que os seus negócios prosperem, não apenas para enriquecimento próprio, mas para serem bênção para muitos. Que criem empregos dignos, paguem salários justos, tratem os seus colaboradores com respeito. Senhor, protege os negócios dos Teus filhos. Fecha as portas para a corrupção, para as parcerias erradas, para os atalhos desonestos. Que construam os seus impérios sobre fundamentos sólidos de integridade e ética. Pai, prospera especialmente os negócios daqueles que são fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas. Multiplica tudo o que colocam nas Tuas mãos. Que vejam que não há melhor investimento do que investir no reino de Deus. Senhor, hoje clamamos por avivamento. Não apenas um avivamento superficial de emoções passageiras, mas um avivamento profundo que transforma caráter, muda comportamentos, revoluciona vidas. Pai, começa este avivamento em nós. Aviva os nossos corações frios, reacende a nossa paixão inicial, restaura o nosso primeiro amor. Que voltemos a buscar-te com a intensidade de quando te conhecemos pela primeira vez. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre toda a carne. Que os jovens tenham visões e os velhos sonhem sonhos. Que os Teus servos e as Tuas servas profetizem. Manifesta sinais e maravilhas para que o mundo saiba que Tu és Deus. Quebra a dureza dos corações, abre os olhos dos cegos espirituais, liberta os cativos do pecado. Pai, usa-nos neste avivamento.
que não sejamos apenas espectadores, mas participantes ativos. Faz de nós instrumentos de transformação nas nossas famílias, comunidades, nações. Pai, abençoa os que trabalham em missões. Os que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares remotos e perigosos. Senhor, protege-os com poder sobrenatural. Livra-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de pessoas hostis. Provê todas as suas necessidades materiais. Que não lhes falte nada. Senhor, dá-lhes fruto abundante no seu trabalho. Que vejam multidões se convertendo, igrejas sendo plantadas, comunidades sendo transformadas, que o sacrifício deles não seja em vão. Pai, levanta mais missionários. Toca em corações de jovens e adultos dispostos a ir. Quebra as barreiras de medo, de conforto, de apego a coisas materiais. Mostra-lhes que há uma alegria incomparável em obedecer ao chamado missionário. Senhor, abençoa também os que apoiam missões financeiramente. Multiplica os seus recursos, prospera os seus negócios. Recompensa a sua generosidade. Senhor, hoje oramos pelos presos, aqueles que estão atrás das grades, alguns justamente, outros injustamente. Pai, alcança-os com o teu amor transformador. Que encontrem a ti mesmo nas masmorras mais escuras. Assim como Paulo e Silas louvaram na prisão e houve libertação, que haja libertação espiritual primeiro e depois física, quando for da tua vontade. Senhor, levanta ministérios dentro das prisões. Que haja capelães ungidos, voluntários dedicados, programas eficazes de reabilitação. Transforma as prisões de escolas do crime em centros de transformação. Que muitos saiam de lá não piores, mas melhores. Regenerados, restaurados, prontos para recomeçar. Pai, dá aos ex-presidiários uma segunda chance na sociedade. Abre portas de emprego, restaura relacionamentos familiares, remove o estigma que carregam. Que vejam que o passado não define o futuro quando há arrependimento genuíno e transformação real. Pai, abençoa os que lutam contra vícios. Aqueles escravizados ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a qualquer comportamento compulsivo. Senhor, tu vieste para proclamar liberdade aos cativos. Quebra as cadeias que os prendem, destrói as fortalezas mentais que os escravizam. Dá-lhes poder sobrenatural para vencer a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Senhor, coloca ao redor deles uma rede de apoio. Familiares compreensivos, amigos verdadeiros, grupos de apoio eficazes, conselheiros sábios que não lutem sozinhos. Pai, cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na raiz dos vícios. Traumas de infância, rejeições profundas, perdas não processadas. Toca nestas áreas com o teu poder curador. Senhor, dá esperança aos que já recaíram muitas vezes. Que saibam que tu não desistes deles, que cada dia é uma nova oportunidade, que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, hoje intercedemos pelos professores, aqueles que moldam mentes jovens, que influenciam gerações, que têm um dos trabalhos mais importantes da sociedade. Pai, dá-lhes paixão pelo ensino, paciência com os alunos difíceis, criatividade para tornar as aulas interessantes. Que não sejam apenas transmissores de informação, mas formadores de caráter. Senhor, protege os professores cristãos que enfrentam pressão para não mencionarem a sua fé. Dá-lhes sabedoria para serem sal e luz sem violar regras, para influenciarem positivamente sem serem ostensivos. Que o seu testemunho silencioso fale mais alto que 1000 palavras. Pai, abençoa financeiramente os professores. Muitos são mal pagos apesar da importância do seu trabalho. Provê-lhes o suficiente, abre portas para melhores oportunidades, valoriza o seu trabalho árduo. Senhor,
levanta uma nova geração de educadores cristãos que transformarão o sistema educacional de dentro para fora. Pai, abençoa os artistas cristãos. Os músicos, cantores, pintores, escritores, atores, todos os que usam a arte para glorificar-te. Senhor, unge-os com criatividade celestial, que produzam obras que toquem corações, que transformem vidas, que apontem para ti, que não imitem o mundo, mas que criem algo genuinamente novo e poderoso. Pai, abre portas na indústria do entretenimento para os teus filhos, que ocupem posições de influência no cinema, na música, na televisão, na literatura, que sejam luzes em ambientes de trevas. Senhor, protege os artistas cristãos das tentações da fama, do orgulho, da arrogância, do esquecimento de onde vieram, que permaneçam humildes, gratos, dependentes de ti. Pai, prospera os seus ministérios artísticos, que alcancem multidões, que suas mensagens se espalhem viralmente, que seu impacto seja global. Usa a arte como ferramenta poderosa de evangelização nesta geração visual. Senhor, hoje oramos pelos casais que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade. Pai, Tu és o Deus que abriu a madre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel. O teu poder não diminuiu. Abre as madres estéreis, cura os problemas de fertilidade, faz o impossível acontecer. Que vejam os seus ventres se encherem, que segurem os seus bebés nos braços, que experimentem a alegria da maternidade e paternidade. Senhor, enquanto esperam, sustenta-os emocionalmente. A espera é dolorosa. Cada mês que passa sem notícias positivas traz desapontamento. Dá-lhes esperança para continuar crendo, fé para continuar orando, paciência para continuar esperando. Pai, se for da tua vontade que adotem, direciona-os neste caminho. Conecta-os com a criança certa, facilita os processos burocráticos, supre os recursos necessários. Que sejam pais e mães maravilhosos para crianças que precisam de um lar. Pai, abençoa os empreendedores sociais. Aqueles que trabalham para resolver problemas da sociedade, que se importam com os marginalizados, que lutam por justiça social. Senhor, dá-lhes recursos para expandirem o seu impacto. Conecta-os com doadores generosos, com parceiros estratégicos, com voluntários dedicados, que os seus projetos prosperem e toquem cada vez mais vidas. Pai, levanta mais pessoas com coração compassivo. Que não fechemos os olhos para a pobreza, para a injustiça, para o sofrimento ao nosso redor. Que façamos algo prático para fazer diferença. Senhor, abençoa os orfanatos, os abrigos, os centros de reabilitação, todas as instituições que cuidam dos vulneráveis. Que sejam lugares de amor genuíno, não apenas de assistência fria. Que as crianças e adultos que lá estão sintam-se verdadeiramente amados e valorizados. Senhor, hoje intercedemos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Nossos irmãos e irmãs em países onde ser cristão significa arriscar a vida. Pai, fortalece-os com coragem sobrenatural. Que não neguem o teu nome mesmo sob ameaça de morte. Dá-lhes a mesma firmeza dos mártires da igreja primitiva. Senhor, protege-os sobrenaturalmente, cega os olhos dos perseguidores, confunde os planos dos inimigos, livra-os das armadilhas. Manifesta o teu poder como fizeste com Pedro na prisão, com Paulo em Malta, com Daniel na cova dos leões. Pai, conforta as famílias dos que foram martirizados. Enxuga as suas lágrimas, supre as suas necessidades, dá-lhes a certeza de que os seus amados estão na tua presença. Que o sangue dos mártires seja semente de novos cristãos. Que a igreja cresça ainda mais forte sob perseguição, como sempre aconteceu ao longo da história. Pai, abençoa os nossos animais de estimação, estas criaturas que tu criaste e que nos fazem companhia. Que tenham saúde,
que sejam bem tratados, que nos trajem alegria. Ajuda-nos a sermos responsáveis com eles, a cuidá-los adequadamente, a tratá-los com bondade. Senhor, estende a tua proteção também sobre eles. Guarda-os de doenças, de acidentes, de pessoas mal intencionadas. Pai, abençoa também os animais abandonados. Levanta pessoas para resgatá-los, para adotá-los, para cuidar deles. Que haja mais abrigos, mais recursos, mais consciência sobre o tratamento ético dos animais. Senhor, ensina-nos a sermos bons mordomos de toda a criação, que cuidemos do meio ambiente, que protejamos as espécies ameaçadas, que respeitemos toda a forma de vida que tu criaste. Ajuda-nos a lembrar que tudo o que existe pertence a ti e que devemos cuidar bem do que nos confiaste. Senhor, hoje declaramos que somos cabeça e não cauda, que estaremos em cima e não por baixo. Declaramos que somos abençoados na cidade e abençoados no campo, que tudo o que as nossas mãos tocarem prosperará. Pai, removemos toda palavra negativa falada sobre as nossas vidas. Cancelamos toda profecia de fracasso, toda sentença de derrota, toda declaração de impossibilidade. Declaramos que somos quem tu dizes que somos. Somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de todas as promessas, cidadãos do reino celestial. Senhor, hoje será um dia de portas abertas, de oportunidades divinas, de encontros providenciais. Iremos aos lugares certos nas horas certas. Falaremos com as pessoas certas nos momentos certos. Tudo cooperará para o nosso bem, porque te amamos e somos chamados segundo o teu propósito. Pai, que o teu favor nos preceda aonde quer que formos hoje. Senhor, hoje pedimos que nos uses poderosamente. Não queremos viver vidas mediocres, sem impacto, sem significado. Queremos fazer diferença neste mundo. Queremos que quando partirmos desta terra, deixemos um legado de fé, de amor, de transformação. Pai, mostra-nos hoje como podemos ser as tuas mãos estendidas. Talvez seja através de uma palavra de encorajamento a alguém desanimado. Talvez seja através de uma ajuda prática a alguém necessitado. Talvez seja através de um testemunho corajoso do que tu fizeste nas nossas vidas. Senhor, torna-nos sensíveis à tua voz durante o dia. Quando nos chamares para fazer algo, dá-nos obediência imediata. Que não raciocinemos demais, que não nos deixemos paralisar pelo medo ou pela timidez. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que fizemos diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Que este dia conte para a eternidade. Que não seja apenas mais um dia, mas um dia que teve significado eterno. Em nome de Jesus oramos. Pai, hoje oramos pelos líderes comunitários. Aqueles que trabalham nas suas vizinhanças para torná-las melhores. Os que organizam atividades, que resolvem conflitos, que unem as pessoas. Senhor, dá-lhes sabedoria para liderar com justiça, paciência para lidar com personalidades difíceis, visão para enxergar o potencial das suas comunidades. Que sejam construtores de pontes, não de muros. Que promovam união, não divisão. Pai, levanta mais líderes comunitários cristãos, pessoas que levem os valores do reino para as suas vizinhanças, que organizem grupos de oração, que iniciem projetos sociais, que sejam sal e luz onde vivem. Senhor, transforma os bairros através dos teus filhos, que haja menos violência, menos vícios, menos desespero, que haja mais paz, mais esperança, mais amor. Que as comunidades sejam transformadas de dentro para fora, através da presença dos cristãos que lá habitam. Senhor, abençoa os que trabalham na área da tecnologia, os programadores, engenheiros, designers, todos os que criam as ferramentas que usamos diariamente. Pai, dá-lhes criatividade para desenvolver soluções inovadoras, ética para não criar coisas prejudiciais, sabedoria
para usar a tecnologia para o bem. Senhor, levanta cristãos para posições de liderança nas grandes empresas de tecnologia, que influenciem as decisões, que defendam valores morais, que usem o seu poder para causas nobres. Pai, protege-nos dos perigos da tecnologia, do vício em redes sociais, da exposição a conteúdos nocivos, da perda de conexões humanas reais. Ajuda-nos a usar a tecnologia como ferramenta, não como amo. Senhor, usa a tecnologia para expandir o teu reino. Que o Evangelho seja pregado através da internet, que vidas sejam transformadas através de mensagens online, que igrejas alcancem multidões através de transmissões ao vivo. Pai, hoje intercedemos pelos cientistas e pesquisadores, aqueles que buscam conhecimento, que fazem descobertas, que avançam a humanidade. Senhor, dá-lhes sabedoria para usar o conhecimento com responsabilidade, humildade para reconhecer que há limites, reverência para não brincarem de ser deuses. Que as suas descobertas sejam usadas para curar doenças, para melhorar a qualidade de vida, para resolver problemas, não para destruir ou manipular. Pai, levanta cientistas cristãos que não vejam contradição entre fé e ciência, que demonstrem que a verdadeira ciência aponta para Ti, o Criador de todas as coisas. Senhor, dá sabedoria aos que tomam decisões sobre pesquisas com células-tronco, clonagem, inteligência artificial, que não ultrapassem limites éticos, que respeitem a dignidade humana, que considerem as implicações morais das suas ações. Senhor, abençoa os atletas cristãos, aqueles que usam o desporto como plataforma para testemunhar de Ti. Pai, dá-lhes excelência nas suas modalidades, que sejam exemplos de dedicação e disciplina, que vençam competições e deem a glória a Ti. Senhor, protege-os de lesões, de pressões para usar substâncias proibidas, de tentações que vêm com a fama, que permaneçam fiéis a Ti mesmo quando alcançarem o topo. Pai, usa os atletas cristãos para alcançar jovens, que sejam modelos positivos numa cultura que muitas vezes promove valores errados, que inspirem a próxima geração não apenas a serem bons atletas, mas boas pessoas. Senhor, abençoa também os que trabalham nos bastidores do desporto, treinadores, fisioterapeutas, gestores, que trabalhem com integridade, que tratem os atletas com respeito, que promovam ambientes saudáveis. Pai, hoje oramos pelos refugiados e imigrantes, aqueles que tiveram que deixar as suas terras por causa de guerras, perseguições, pobreza extrema. Senhor, consola os seus corações partidos. Muitos perderam tudo, deixaram para trás familiares, amigos, memórias. Dá-lhes esperança num futuro melhor. Pai, abre portas para eles nos países que os recebem. Que encontrem trabalho digno, moradia adequada, oportunidades de recomeçar. Que sejam tratados com dignidade e respeito, não com preconceito e discriminação. Senhor, protege especialmente as crianças refugiadas, que não percam a infância, que tenham acesso à educação, que sejam protegidas de exploração. Pai, usa a igreja para acolher os estrangeiros. Que sejamos hospitaleiros, generosos, compassivos. Lembra-nos de que também fomos estrangeiros no Egito e que Tu ordenaste que tratássemos bem o estrangeiro. Senhor, abençoa os que trabalham em agricultura, os agricultores que plantam e colhem, que nos fornecem alimento. Pai, dá-lhes boas colheitas, protege as plantações de pragas e desastres naturais, abençoa o trabalho das suas mãos. Que tenham preços justos pelos seus produtos, que não sejam explorados por intermediários, que possam viver dignamente do seu trabalho. Senhor, ensina-nos a valorizar mais quem produz o nosso alimento. Que não desperdiquemos comida enquanto milhões passam fome. Que sejamos gratos por cada refeição. Pai, resolve o problema da fome no mundo.
É uma vergonha que haja comida suficiente para todos, mas milhões ainda morram de fome por causa de distribuição injusta. Levanta líderes que se importem verdadeiramente com este problema. Que haja vontade política e recursos para acabar com a fome. Pai, hoje intercedemos pelos que lutam contra doenças mentais. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, tantas condições que atormentam a mente. Senhor, Tu criaste a mente humana e podes curá-la. Toca com o Teu poder restaurador. Traz equilíbrio químico, paz emocional, clareza mental. Pai, quebra o estigma em torno das doenças mentais. Que as pessoas não tenham vergonha de buscar ajuda, que não sejam julgadas por algo que não escolheram ter. Senhor, abençoa os psiquiatras e psicólogos, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, compaixão para tratar humanamente, paciência para acompanhar tratamentos longos. Que vejam cada paciente como uma pessoa valiosa, não apenas como um caso clínico. Pai, dá esperança aos que sofrem, que saibam que podem melhorar, que há tratamento, que não precisam sofrer sozinhos. Senhor, abençoa os que trabalham em serviços essenciais, os que recolhem o lixo, que limpam as ruas, que mantêm as cidades funcionando. Trabalhos muitas vezes invisíveis e desvalorizados, mas essenciais. Pai, dá-lhes dignidade no seu trabalho, salários justos, condições adequadas, que sejam tratados com respeito por todos. Senhor, ensina-nos a valorizar todo o trabalho honesto. Que não desprezemos ninguém por causa da sua profissão. Que reconheçamos que toda função tem importância na sociedade. Pai, abençoa especialmente os que trabalham em horários difíceis. Os que trabalham de noite, nos fins de semana, nos feriados. Que tenham saúde, que possam descansar adequadamente, que não se esgotem. Senhor, protege-os enquanto trabalham. Que não sofram acidentes, que não sejam vítimas de violência, que voltem em segurança para suas casas. Pai, hoje oramos pelos bibliotecários, arquivistas, curadores de museus, aqueles que preservam o conhecimento, a história, a cultura. Senhor, dá-lhes paixão pelo seu trabalho, recursos adequados para preservar acervos, reconhecimento pela importância do que fazem. Que não permitam que a história seja distorcida ou apagada. Pai, abençoa as bibliotecas e museus, que sejam lugares acessíveis a todos, não apenas a uma elite, que promovam educação, que inspirem curiosidade, que conectem gerações. Senhor, numa era digital, ajuda-nos a não esquecer a importância dos livros físicos, dos documentos originais, dos artefactos históricos. Que continuemos a valorizar e preservar estes tesouros. Pai, levanta uma nova geração que valorize a leitura, que busque conhecimento, que aprenda com a história para não repetir os mesmos erros. Senhor, abençoa os bombeiros e socorristas, aqueles que arriscam as suas vidas para salvar outros. Pai, protege-os com poder sobrenatural. Que não sejam vítimas dos incêndios que combatem, dos acidentes que atendem, das situações perigosas que enfrentam. Dá-lhes coragem sobre-humana, força física extraordinária, sabedoria para tomar decisões rápidas em momentos críticos. Senhor, abençoa as suas famílias que vivem com a ansiedade de saber que os seus entes queridos enfrentam perigo constantemente. Dá-lhes paz, que confiem na tua proteção. Pai, dota os serviços de emergência com recursos adequados, equipamentos modernos, veículos em bom estado, pessoal suficiente, que não faltem recursos quando vidas estão em jogo. Senhor, abençoa também os voluntários que ajudam em emergências. Que haja sempre pessoas dispostas a ajudar o próximo desinteressadamente. Pai, hoje intercedemos pelos jornalistas, aqueles que têm a responsabilidade de informar a sociedade. Senhor,
dá-lhes compromisso com a verdade, coragem para denunciar injustiças, ética para não distorcer factos, que resistam a pressões políticas e econômicas para manipular informação. Pai, protege os jornalistas que trabalham em zonas de conflito ou que investigam crimes e corrupção. Muitos arriscam as suas vidas para trazer a verdade à luz. Guarda-os, livra-os de perigo, dá-lhes proteção celestial. Senhor, ajuda-nos como sociedade a discernir entre notícias verdadeiras e falsas. Numa era de informação abundante, mas nem sempre confiável, dá-nos sabedoria para saber em quem confiar. Pai, levanta jornalistas cristãos que levem valores do reino para a profissão. Que sejam luz em ambientes muitas vezes sombrios, que influenciem positivamente a forma como as notícias são contadas. Senhor, abençoa os músicos e cantores que usam os seus talentos para te louvar. Pai, unge-os de maneira especial. Que quando cantarem, a tua presença desça. Que as suas músicas não sejam apenas entretenimento, mas ferramentas de adoração verdadeira, de cura, de libertação. Senhor, abre portas para que a música cristã alcance cada vez mais pessoas. Que toque o coração dos que não te conhecem, que console os que sofrem, que fortaleça os que lutam. Pai, protege os músicos cristãos das tentações da indústria musical, do orgulho, da ganância, do esquecimento de que o talento vem de ti, que permaneçam humildes, gratos, dependentes de ti. Senhor, levanta uma nova geração de salmistas, jovens que componham cânticos novos, que tragam frescor ao louvor, que conduzam multidões à tua presença através da música. Pai, hoje oramos pelos escritores cristãos, aqueles que usam as palavras para edificar, ensinar e inspirar. Senhor, dá-lhes revelação fresca da tua palavra, criatividade para comunicar verdades antigas de formas novas, unção para que os seus textos toquem corações, que escrevam livros que transformem vidas, artigos que desafiem pensamentos, poesias que elevem almas. Pai, abre portas de publicação para os escritores cristãos. Que os seus livros cheguem a livrarias, que sejam lidos por multidões, que influenciem gerações. Senhor, protege os escritores de bloqueios criativos, de desânimo quando os resultados demoram, de comparações com outros. Que escrevam porque tu os chamaste para isso, não por fama ou dinheiro. Pai, usa a literatura cristã para alcançar pessoas que nunca entrariam numa igreja. Que leiam um livro e encontrem-te nas páginas, que sejam transformados através das palavras que tu inspiraste. Senhor, abençoa os que trabalham com crianças especiais. Professores, terapeutas, cuidadores que dedicam as suas vidas a ajudar crianças com deficiências ou necessidades especiais. Pai, dá-lhes amor abundante, paciência infinita, criatividade para encontrar formas de ensinar e comunicar. Que vejam cada criança como um tesouro precioso, não como um fardo. Senhor, abençoa as famílias de crianças especiais. Dá-lhes força para os desafios diários, recursos para os tratamentos necessários, esperança para o futuro. Que não se sintam sozinhos. Rodeia-os com uma comunidade de apoio. Pai, ajuda a sociedade a ser mais inclusiva. Que não haja discriminação, que haja acessibilidade, que todos sejam valorizados independentemente das suas limitações. Senhor, faz milagres na vida destas crianças, que progridam além das expectativas médicas, que superem obstáculos, que vivam vidas plenas e felizes. Pai, hoje intercedemos pelos que sofrem de solidão. Num mundo paradoxalmente mais conectado, mas também mais solitário, há milhões que se sentem completamente sozinhos. Senhor, manifesta-te a estas pessoas. Mostra-lhes que tu estás sempre presente, que nunca as abandonas, que te importas profundamente com elas. Pai,
Conecta as pessoas solitárias com comunidades acolhedoras. Que encontrem igrejas onde sejam verdadeiramente recebidos, grupos onde se sintam pertencentes, amigos genuínos. Senhor, usa-nos para fazer diferença. Torna-nos sensíveis aos que estão sozinhos ao nosso redor. Que convidemos alguém para um café, que façamos uma visita a um idoso, que liguemos para aquela pessoa que está sempre sozinha. Pai, ensina-nos a sermos comunidade verdadeira, não apenas pessoas que se encontram aos domingos, mas que realmente se importam umas com as outras durante a semana. Senhor, abençoa os que trabalham em hotéis, restaurantes, turismo, aqueles que servem outros, que fazem as pessoas se sentirem bem-vindas. Pai, dá-lhes alegria no serviço, paciência com clientes difíceis, excelência no que fazem. Que vejam o seu trabalho não como inferior, mas como ministério de hospitalidade. Senhor, protege os que trabalham em horários irregulares, que estão longe das suas famílias em feriados, que lidam com situações estressantes. Dá-lhes saúde, equilíbrio, momentos de descanso adequado. Pai, abençoa especialmente os que trabalham em condições precárias, com salários injustos, sem direitos garantidos. Levanta defensores dos seus direitos, muda políticas injustas, traz dignidade ao trabalho deles. Senhor, que os cristãos que trabalham nestas áreas sejam luz, que tratem todos com respeito, que sejam honestos, que demonstrem o amor de Cristo através do serviço excelente. Pai, hoje oramos pelos arquitetos e engenheiros, aqueles que projetam e constroem os espaços onde vivemos, trabalhamos, adoramos. Senhor, dá-lhes criatividade para criar edifícios belos e funcionais, sabedoria para construir com segurança, consciência para considerar o impacto ambiental. Que não construam apenas para impressionar, mas para servir as pessoas. Pai, abençoa especialmente os que trabalham em projetos de habitação social. Que criem lares dignos para os que têm poucos recursos, que não façam projetos de segunda categoria só porque é para os pobres. Senhor, levanta arquitetos e engenheiros cristãos que projetem igrejas que facilitem a adoração, que criem espaços que apontem para Ti. Pai, protege os trabalhadores da construção civil. Que não sofram acidentes, que tenham equipamentos de segurança adequados, que sejam justamente remunerados. Abençoa cada edifício que construírem. Senhor, abençoa os tradutores e intérpretes, aqueles que constroem pontes entre línguas e culturas. Pai, dá-lhes precisão nas traduções, sensibilidade cultural, fluência nas línguas. Que não sejam apenas técnicos, mas verdadeiros comunicadores. Senhor, abençoa especialmente os tradutores da Bíblia, aqueles que trabalham para levar a Tua palavra a povos que ainda não a têm na sua língua. Dá-lhes sabedoria para traduzir com fidelidade, paciência para o trabalho meticuloso, proteção nos lugares perigosos onde muitos trabalham. Pai, acelera o trabalho de tradução bíblica, que em breve cada povo tenha a Bíblia completa na sua língua. Que ninguém seja privado de ler as Tuas palavras no seu idioma materno. Senhor, usa as traduções da Bíblia para transformar povos inteiros, que quando a Tua palavra chega a uma língua, traga salvação, transformação, avivamento. Pai, hoje declaramos que este dia será diferente porque começamos contigo, conectados à fonte, alinhados com o Criador, dependentes do Todo-Poderoso. Não importa o que vier, enfrentaremos com fé. Não importa quais desafios surgirem, venceremos com a Tua força. Não importa quantas portas se fecharem, Tu abrirás janelas. Senhor, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver a Tua mão guiando cada passo, a Tua voz direcionando cada decisão, a Tua presença sustentando cada momento. Que durmamos em paz, sabendo que fizemos o melhor, que confiamos em Ti, que vivemos este dia na Tua presença.
Pai, que esta oração matinal se torne um hábito sagrado nas nossas vidas. Que nunca mais comecemos o dia sem primeiro nos conectarmos contigo. Porque sabemos que quando te colocamos em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por estares sempre presente. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Pai, queremos agradecer-te por este momento sagrado de conexão contigo. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre disponível quando te buscamos, por ouvires cada oração que fazemos. Senhor, somos gratos pela tua presença constante nas nossas vidas, pela certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Que cada manhã seja um novo começo, um novo convite para vivermos na tua presença, guiados pela tua voz, sustentados pela tua graça. Ajuda-nos a nunca esquecer de te colocar em primeiro lugar, de começar cada dia nos conectando contigo antes de qualquer outra coisa. Que esta oração seja o alicerce sobre o qual construímos cada dia, a âncora que nos mantém firmes em qualquer tempestade. Obrigado, Pai, por este dia cheio de possibilidades, de oportunidades, de bênçãos. Vamos vivê-lo com gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça infinita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, compartilha-a com alguém que precisa começar o dia conectado com Deus. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé. Inscreve-te neste canal para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu caminhar com o Senhor. Lembra-te, nunca comeces o teu dia sem esta conexão sagrada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai na presença do Senhor, vai sabendo que és profundamente amado pelo Criador do Universo. Que este seja o melhor dia da tua vida até agora. Amém. Amém.